A pessoa que recusa tratamento estando infectada, que omite das pessoas que está contaminada por uma doença transmissível, como é o caso da Covid-19, e continua a conviver normalmente, causando contágio, pode responder criminalmente. Você tem ciência, só não precisa nem ter feito o teste do Covid, mas você tem os sintomas, né? A mídia divulgou os sintomas, você tem consciência de que você tem esses sintomas de Covid e ainda assim, mesmo sabendo, você sai, você vai, propaga, você não cumpre o que determina a saúde pública, que é o isolamento inicial, que são de 7 dias, né, para ver se os sintomas continuam ou não. E ainda assim, você sabendo disso, você sai e propaga, você comete sim um crime, né? Você está descumprindo uma determinação de uma ordem pública. Isso é crime, artigo 267 do Código Penal. E pode sim ser punido por isso. A advogada criminal alerta que o indivíduo que violar as medidas de segurança impostas pelas autoridades sanitárias pode ser penalizado pelo artigo 131 do Código Penal, que trata sobre o perigo de contágio de moléstia grave. O artigo 131, que é propagar, né, uma doença, né, como a Covid, né, você também incorre por crime. O artigo 132, também você acaba incorrendo por crime, que é você colocar em risco também a saúde de outra pessoa. O artigo 268 também, que a gente fala já na parte mais da linha, do que estão na linha de frente. A crenças em notícias falsas que circulam na internet também é um dos motivos que levam as pessoas a vacilarem na proteção coletiva contra a Covid-19. Além de não se proteger, na maioria das vezes a pessoa ainda espalha as fake news. Você sabe que espalhar a notícia, e sabe aquela notícia falsa, que se eu tomei a vacina eu vou estar imune, isso é falso. Você sabe disso, até porque a Organização de Saúde em momento nenhum ela divulgou isso. Então você sabendo disso, você foi lá e compartilhou. Só um compartilhamento seu, você já está espalhando a fake news. Ah, mas eu só compartilhei para um amigo. Você sabia, você teve ciência de que aquela notícia era falsa. Você incorreu por crime. E quem compartilha, que você recebeu e compartilha também, acaba sendo uma cadeia. Cada um vai respondendo por um crime. E um fato também muito importante, quando você coloca ali um grupo que tem administradores. E a notícia está lá. E o administrador ele tem a opção de retirar a notícia, mas ele deixa. Ele também, o administrador do grupo, do aplicativo de relacionamentos, também incorre em crime, mesmo que ele não tenha espalhado a notícia. A diretora do Centro Médico do Tribunal de Justiça, Luciana Nobre, chama atenção para as necessidades de termos responsabilidade coletiva e não vacilar nos cuidados. Nesse momento que estamos vivenciando, atual, da pandemia, né, é preciso que tenhamos ou mantenhamos essa consciência da responsabilidade social de cada um e de todos nós, nesse processo de evitar a transmissão da doença, né? Como todos nós já sabemos, as medidas não farmacológicas são as mais eficientes nesse processo, especialmente o uso de máscaras eficientes, nesse sentido de evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa e a pandemia não chegue ao fim, como é o desejado por todos nós. Além das máscaras, que nós sabemos a limpeza e higienização constante das mãos, das superfícies, né? E evitar a aglomeração. Todos nós, para combater essa pandemia, uso das medidas não farmacológicas constantemente, até que seja decretado o fim da pandemia. E quem vai dizer isso são as autoridades sanitárias nacionais, né? Máscara, higienização de mãos, evitar aglomeração e a vacinação como a medida mais eficaz de evitar a piora e o agravamento da doença. Além das medidas sanitárias, a diretora do Centro Médico também alerta sobre a importância da vacina e de não fazer automedicação. Associada a essas medidas não farmacológicas, vimos, está aí evidente nos números, né? Pela queda dos casos de agravamento da doença e da queda dos óbitos, a eficiência, a eficácia da vacinação. Então, todos aqueles que ainda não foram tomar nenhuma dose, que urgentemente o faça. E quem não tomou a segunda dose também vá lá e se atualize no seu calendário de vacinação. E aqueles que têm acesso à dose de reforço também façam isso o quanto antes.
Só assim teremos essa chance de retomar a vida normal. Além disso, devemos evitar a automedicação. É correto que a doença é causada por um vírus. O vírus tem o seu ciclo de vida e, no mais, devemos combater os sintomas que surgem no decorrer desse curso da doença, né? Mas quem pode medicar é um profissional de saúde. Então, surgindo sintomas respiratórios, na dúvida se é gripe ou é Covid, deve-se procurar uma assistência médica especializada para que seja feito o diagnóstico e que seja ofertado o tratamento adequado. O uso da medicação, a automedicação, vai só piorar a situação e não ter o diagnóstico preciso do que nesse momento está sendo acometido.